O que acontece quando a religião se torna mortal e uma ilha inteira se convence de que os habitantes estão possuídos por demônios? Em 1987, em uma pequena ilha no meio do Oceano Pacífico, 6 pessoas foram queimadas vivas em frente a uma igreja. Seus assassinos não eram estranhos ou inimigos, eram seus próprios familiares, seus vizinhos, seus amigos. E a parte mais assustadora, eles acreditavam que fizeram a coisa certa. Essa é a história de Faíti, onde a devoção religiosa se transformou em assassinato em massa. Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Faíti é um pequeno atol no arquipélago de Tuamotua, na Polinésia Francesa. Em 1987, cerca de 180 pessoas viviam lá. Só isso. Toda a população caberia dentro de uma sala de cinema. Naquela época, a ilha era totalmente isolada, sem aeroporto, sem barcos regulares, apenas um ou outro barco de pesca passando. Sua única conexão com o mundo exterior era um único radiotelefone que alcançava o Tahiti. Se você quisesse ir embora, tinha que esperar alguém que lhe desse uma carona. Se precisasse de ajuda, estava praticamente por conta própria. A maioria das pessoas em Faíti era católica. Missionários franceses haviam trazido o catolicismo para as ilhas no século XIX, mas não era exatamente o mesmo catolicismo encontrado na Europa ou na América. Os ilhéus misturaram suas antigas crenças sobre espíritos da natureza e culto aos ancestrais com o catolicismo. Deuses antigos se tornaram santos, rituais tradicionais se misturaram com cerimônias católicas. Era uma mistura espiritual única que coexistia pacificamente há gerações. A igreja da ilha se chamava Igreja de Santa Maria Madalena. Era administrada por um senhor idoso chamado Tautu Tokoragi. Ele era frágil, possivelmente sofrendo de demência, mas era o líder espiritual da comunidade. Ele conduzia as orações, realizava cerimônias e, de modo geral, mantinha tudo funcionando bem no âmbito religioso. A vida na ilha era bastante pacífica. Claro que havia alguns desentendimentos entre o prefeito e alguns moradores locais sobre a distribuição de terras e recursos comunitários, mas não era nada sério. As pessoas simplesmente seguiam suas vidas, cuidando dos coqueirais, pescando, criando suas famílias. Era tranquilo, talvez até demais. Enquanto isso, na ilha vizinha do Tahiti, vivia uma mulher chamada Silvia Alexandra. Durante o dia, ela trabalhava na recepção de um hospital, ajudando os pacientes com a papelada. Nada muito emocionante. Mas, fora do trabalho, Silvia era muito envolvida com algo chamado Renovação Carismática Católica. Se você não conhece, esse movimento se concentra em ter uma experiência pessoal e direta com o Espírito Santo. Pense em círculos de orações, cantos, falar em línguas, esse tipo de coisa. É como o lado mais emocional e experiencial do catolicismo. Mas mesmo dentro desse movimento, o grupo de Silvia era considerado extremista. Ela promovia algo chamado Rosário das Lágrimas de Sangue, baseado em supostas visões da Virgem Maria chorando sangue. Durante seus encontros de oração, Silvia entrava em transe, começava a falar em línguas e invocava o Espírito Santo para expulsar os espíritos malignos das pessoas doentes. Ela havia reunido um pequeno grupo de seguidores que realmente acreditavam que ela possuía poderes de cura. Eles a chamavam de Mama Silvia. As autoridades católicas do Tahiti começaram a se preocupar com a sua crescente influência. Disseram-lhe para moderar suas práticas e submetê-las ao controle oficial da igreja. Mas Silvia não queria isso, ela estava frustrada. Ela sentia que o Espírito Santo a impulsionava para uma missão e a hierarquia da igreja estava atrapalhando seus planos. Ela dizia para as pessoas que o Espírito falava com ela e que ela não podia esconder a mensagem e deveria contar a todo mundo. Então Silvia, a pedido do bispo da diocese, decidiu levar seus ensinamentos para as ilhas periféricas da Polinésia Francesa, longe dos olhares atentos das autoridades da igreja.
Ela estava acompanhada por duas outras mulheres, a Averrina e a Rehira. Em 3 de agosto de 1987, essas 3 mulheres chegaram a Fáiti. Então você pode imaginar com que rapidez a notícia se espalhou em uma ilha de somente 180 habitantes. 3 mulheres estranhas aparecendo assim do nada. Era o maior acontecimento dos últimos anos. O grupo de Mama Silvia começou a ir de casa em casa. Elas entravam em transe e invocavam o Espírito Santo. Mama Silvia começou a realizar o que pareciam ser curas milagrosas em pessoas doentes. E em uma ilha com acesso muito limitado à medicina, as pessoas começaram a procurá-la em busca de ajuda. Sua influência se espalhou rapidamente. Em apenas 3 semanas, cerca de metade da população da ilha se tornaram seus seguidores. Ela assumiu o controle da igreja de Santa Maria Madalena e expulsou o antigo líder religioso, o senhor Tautu Tokoragi. As 3 mulheres passaram a ser tratadas como sacerdotisas. Elas começaram a realizar cerimônias incomuns que duravam a noite toda, invocando o Espírito Santo e exorcizando demônios de pessoas que acreditavam estar possuídas. Parecia que toda a ilha estava caindo sob o poder delas. Se você acompanha aqui o canal, vai se lembrar que eu já falei de um caso semelhante da sacerdotisa de sangue. Se ainda não viu, eu vou deixar aí no card para você assistir em seguida. Bom, um professor chamado Christian Moran havia estado ausente de Fáiti durante as férias de inverno. Quando ele retornou à ilha no final de agosto, percebeu imediatamente que algo havia mudado. Ele disse que os habitantes estavam diferentes. As crianças estavam muito cansadas e não prestavam mais atenção nas aulas. Ele disse que elas passavam o tempo todo rezando do lado de fora da sala de aula. O que é muito bizarro você imaginar que crianças pararam de estudar para ficar o tempo todo rezando, orando, enfim. Um sentimento geral de inquietação crescia entre os seguidores de Mama Silvia. Falava-se de forças demoníacas e visões sinistras, o que fazia a atmosfera oscilar entre êxtase religioso e pavor absoluto. Mama Silvia ia de casa em casa, obrigando as pessoas a participarem de sessões de oração que duravam a noite toda. Ela dizia para queimarem todos os seus livros que tinham em casa, pois continham mensagens demoníacas. Qualquer tipo de livro, livro de oração, jornal, revista, qualquer coisa, ela mandava queimar tudo. Seus seguidores começaram a olhar com suspeita para qualquer pessoa que não frequentasse a igreja ou não rezasse com entusiasmo suficiente. A comunidade estava se dividindo entre crentes e não crentes, e a tensão só aumentava. Então, 2 coisas aconteceram que prepararam o terreno para o horror que se seguiu. Primeiro, um homem com deficiência grave visitou Mama Silvia para receber cura. Quando não conseguiu fazê-lo andar, ela declarou que demônios estavam interferindo em seu trabalho. Então ela contou aos seus seguidores que teve uma visão onde Deus fez uma revelação sobre Fáiti. Ela disse que havia demônios entre eles e que precisavam se arrepender e expulsá-los. Logo após transmitir essa mensagem, as 3 mulheres deixaram Fáiti, mas escolheram 7 habitantes da ilha, os mais devotos, para continuarem seu trabalho. A cada um desses 7, Mama Silvia deu uma única rosa, afirmando que isso transferiria para eles seus poderes de cura. Só que em seguida, o único policial da ilha e o prefeito partiram para participar do Congresso das Comunas no Tahiti. Esse era um encontro anual de delegados de todas as ilhas da Polinésia Francesa. Então isso significava que quase não havia figuras de autoridade em Fáiti para manter a ordem. Um homem chamado Ione Harris assumiu o cargo de vice-prefeito durante esse período, mas, como veremos, ele foi completamente incapaz de impedir os horrores que se seguiram. Com a partida de Mama Silvia e a ausência de todas as autoridades, uma espécie de surto religioso espalhou-se rapidamente pela ilha. Os verdadeiros crentes sentiam que uma grande força maligna atuava entre eles. Eles rezavam e cantavam na esperança de expulsar esse mal. O grupo de 7 discípulos de Mama Silvia, liderado por um agricultor chamado François Malty,
dedicou-se à tarefa de purificar a ilha dessa força demoníaca. O que você vai ouvir a partir de agora aconteceu entre 2 a 4 de setembro de 1987. O grupo começou a invadir casas e a espancar pessoas que não rezavam, mas não adiantou. Por mais que rezassem ou por mais violentas que fossem as agressões, a crença de que uma energia maligna se espalhava por Faiti só parecia se fortalecer. Muitas pessoas começaram a relatar um estranho cheiro de podridão pairando sobre a ilha, um cheiro de morte. Diziam que era um sinal claro da presença de demônios. E então, as pessoas começaram a ser supostamente possuídas. Tudo começou quando um menino de 14 anos anunciou que um demônio havia possuído sua tia. Os fiéis se reuniram ao redor da mulher durante uma noite inteira de oração e finalmente declararam que o demônio havia sido exorcizado. Mas então, mais pessoas foram consideradas possuídas, e o processo continuou. E muitas dessas pessoas realmente acreditavam que havia espíritos malignos dentro delas. A maioria se oferecia para ser exorcizado. Um homem, acreditando estar possuído por 7 demônios, implorou a um amigo que os expulsasse. Durante a noite, esse amigo enfiou a mão na garganta do homem, fazendo-o vomitar para expelir os supostos demônios. Eventualmente, essa loucura se tornou insuportável. O vice-prefeito Ione Harris denunciou publicamente o movimento e pediu que parassem. Mas de nada adiantou. Um dos moradores olhou nos olhos de Ione Harris e afirmou que podia ver o diabo dentro dele. Acontece que esse Ione Harris sofria de convulsões epiléticas, e isso reforçou a crença de que ele estava possuído. Então os moradores se reuniram ao redor dele, enrolaram um fio elétrico em seu pescoço, seguraram um crucifixo em seu rosto e ordenaram que o diabo deixasse o seu corpo. Quando isso pareceu não funcionar, eles forçaram o homem a engolir colheres de óleo purificador e enfiaram velas em sua boca. O grupo submeteu o homem a uma noite de espancamentos brutais, tentando expulsar o demônio do seu corpo. Em seguida, arrastaram o homem até a lagoa de Faiti e mergulharam sua cabeça várias vezes na água. Os ferimentos que Ione Harris sofreu com esse exorcismo apenas reforçaram a ideia de que o diabo estava dentro dele. Sua testa inchou devido aos golpes, e o grupo alegou que eram chifres crescendo em seu couro cabeludo. O homem, o Ione Harris, começou a vomitar e a apertar o próprio estômago. Com certeza ele devia estar sentindo muita dor. Mas o grupo interpretou isso como um sinal de que o diabo estava rastejando em sua barriga. E não, ainda não acabou. Não satisfeitos, eles enfiaram um pedaço de madeira em sua garganta, tentando fazê-lo vomitar o demônio. Quando isso não funcionou, um deles agarrou Harris pelo pescoço e apertou, tentando forçar o demônio a sair. Mas esse foi o ataque final. Harris deu um último suspiro sufocado e faleceu. E não acabou por aí. Os aldeões então arrastaram o corpo de Harris de volta para a igreja e o jogaram em uma fogueira. Eles acenderam uma pira em um pátio externo. E uma das pessoas envolvidas nesse assassinato diria mais tarde que era necessário o fogo para purificá-lo, para purificar a aldeia. E Ione Harris foi apenas a primeira vítima. A caça às bruxas voltou sua atenção para Tautu Tokoragi. Lembram dele? Do líder religioso da Igreja Católica? Então, Tautu havia sido líder religioso de Faiti até que a Mama Silvia chegou na ilha e o expulsou da igreja. Tautu provavelmente apresentava sinais de demência por conta da idade, mas a maioria dos moradores o considerava apenas um pouco excêntrico. Nos dias que antecederam esses eventos, Tautu passou a vagar pela ilha com vestes religiosas dizendo às pessoas que era Jesus. Antes, suas ações teriam sido vistas como peculiares, mas inofensivas. Só que agora, com esse surto religioso tomando conta da mente do povo, seu comportamento estranho era mais um sinal claro de possessão demoníaca. Então, o grupo construiu uma outra pira em frente à igreja e jogaram Tautu nela.
Só que antes que ele pudesse morrer queimado, eles o tiraram do fogo e o amarraram a uma estaca no meio da aldeia. Durante um dia inteiro, eles deixaram o Talto ali, sobre aquele sol escaldante, com queimaduras causadas pelo fogo. Os gritos de dor de Talton podiam ser ouvidos por toda a aldeia. Isso fez com que os descrentes se escondessem, mas, para os fiéis, era apenas mais uma prova de que Talto estava possuído. Não satisfeitos, o grupo acendeu uma outra fogueira ao redor de Talto e ele foi lentamente queimado até a morte. Segundo testemunhas, ele gritou por cerca de 3 minutos antes de finalmente sucumbir às chamas. Enquanto tudo isso acontecia, algumas pessoas tentaram contatar as autoridades usando o único radiotelefone da ilha, mas o rádio estava sendo monitorado pelos discípulos de Mama Silvia. Um professor conseguiu enviar uma mensagem para o Tahiti tentando avisá-los de que a situação estava saindo do controle, mas os discípulos o interromperam e o advertiram para não interferir. Pouco tempo depois, o rádio foi destruído, isolando completamente a ilha do mundo exterior. A próxima vítima foi Sirenia Tether, irmã do prefeito. Ela estava delirando havia mais de um dia, acreditando estar possuída. Seu filho a abençoou com água do mar, tentando purificá-la. Ele chegou a enfiar uma colher na boca dela, procurando por demônios, e apertou seu corpo para expulsá-los. Ele disse que viu o rosto da mãe mudar de forma e então soube que ela não era mais a sua mãe. Então ele a levou para o mar e a manteve com a cabeça submersa. Aparentemente, ela o encorajou enquanto ele fazia isso. Suas últimas palavras para o seu filho foram: "Seja corajoso, esse demônio precisa me deixar." Quando ele a tirou do mar, ela já estava morta, e seu corpo então foi levado para a igreja e queimado assim como os outros. Acreditava-se que se os corpos não fossem queimados, o demônio encontraria outro hospedeiro. Testemunhas dizem que o filho de Sirenia Tether ria enquanto observava a própria mãe queimar e gritava para o demônio sair. O cunhado de Sirenia, chamado Pai Hiri, ficou naturalmente perturbado com essa coisa toda. Quando ele tentou convencer os discípulos a parar com a loucura, ele também foi declarado possuído. O homem foi espancado, afogado no mar e depois enforcado em uma árvore, antes do seu corpo ser queimado em frente à igreja. 4 pessoas foram mortas em menos de 24 horas, mas a loucura estava longe de acabar. No dia seguinte, uma moradora chamada Ruatia foi considerada possuída. Uma corda foi colocada em seu pescoço e ela foi arrastada pela vila na carroceria de um caminhão antes do seu corpo ser queimado na igreja. Em seguida, foi a vez de Simone Tether, a outra irmã do prefeito e esposa de Pai Hiri. Ela também foi declarada possuída por um demônio e foi amarrada a um poste em frente à igreja. Eles colocaram lenha e pneus empilhados ao seu redor e então ela foi queimada viva. E o mais bizarro é que foi seu próprio irmão quem ateou fogo. Uma testemunha disse posteriormente que Simone gritava muito enquanto era consumida pelo fogo. Em 2 dias, 6 pessoas foram mortas das maneiras mais horríveis possíveis. Na tentativa de livrar o atol das forças demoníacas, eles próprios se tornaram demônios. Eu já contei um caso aqui no canal que ocorreu com uma família Maori. É um caso muito bizarro, onde uma histeria coletiva religiosa também terminou em tragédia. Eu vou deixar no card para você assistir depois. Mas o grupo ainda não havia terminado. Na cabeça deles haviam mais pessoas possuídas. Em seus esforços para erradicar mais demônios, 4 dos 7 discípulos declararam que suas próprias esposas estavam possuídas. As 4 mulheres e seus filhos foram levados para a igreja e amarrados a estacas no pátio. Os moradores então empilharam pneus ao redor deles e os encharcaram com gasolina. Mas enquanto estavam ali amarrados às estacas, esperando para serem queimados, ouviram o som de um helicóptero sobrevoando o local. Por sorte, digamos assim, o prefeito estava preocupado e intrigado porque não conseguia nenhum contato via rádio.
Então ele decidiu retornar mais cedo. Ele levou um médico, um padre e vários policiais. A cena que encontraram foi horrível. Mulheres e crianças amarradas a estacas no pátio da igreja, encharcadas de gasolina. Havia indícios de vários outros incêndios nas proximidades. Moradores corriam em frenesi falando sobre demônios. O médico começou a administrar tranquilizantes aos moradores mais histéricos, e a polícia começou a prender os mais problemáticos e iniciou as investigações, tentando descobrir o que havia acontecido. Durante as buscas, encontraram uma cova rasa perto da igreja, onde os corpos carbonizados de 6 pessoas haviam sido enterrados às pressas. A calma finalmente começou a voltar em Faiti, mas o prefeito ainda tinha que lidar com o fato de que não apenas 6 moradores da ilha haviam sido mortos em sua ausência, mas entre os mortos estavam seu cunhado e suas 2 irmãs. A polícia começou a ter uma ideia mais clara do que havia acontecido. Cerca de 40 moradores da ilha foram detidos e interrogados. Destes 40, 24 foram considerados cúmplices dos assassinatos. Eram os 7 discípulos de Mama Silvia e 17 de seus seguidores mais fervorosos. Levaria mais de 2 anos até que os acusados pudessem ser julgados. E o mais incrível é que, mesmo assim, muitos dos presentes no tribunal ainda acreditavam que o que havia feito era certo, que as pessoas que mataram realmente estavam possuídas. A defesa chegou a usar esse argumento para justificar a absolvição de todos os envolvidos, alegando que estavam sob a influência de um delírio coletivo. Só que, obviamente, essa defesa não foi muito convincente. 6 pessoas foram torturadas até a morte, então libertar todos assim era impensável. O fazendeiro François Malte recebeu a pena mais longa, de 14 anos. Ele era visto como o líder do grupo e foi cúmplice de muitos dos assassinatos. No julgamento, ele disse que estava possuído pelo demônio e que perdeu a cabeça, mas que acreditava estar no caminho sagrado, rejeitando o mal que lutava dentro dele. Tavita Tap, o assassino da própria mãe, disse que amava a mãe, mas quando ele a jogou no fogo, não pensou que fosse ela. Ele percebia o que tinha feito, mas realmente acreditava que ela estava possuída. Ele foi condenado a 10 anos de prisão por seu envolvimento. Outras 8 pessoas receberam penas que variaram de 5 a 10 anos, e os demais réus receberam penas suspensas de 4 anos, porque a justiça considerou que eles apenas incentivaram os assassinatos, mas não estiveram diretamente envolvidos neles. As 3 mulheres que desencadearam esses eventos não estavam entre os acusados porque haviam deixado Faiti antes do início dos assassinatos. Sylvia Alexandra foi citada posteriormente dizendo que suas palavras foram mal interpretadas e que ela estava apenas rezando pelos doentes. Após os assassinatos, a vida na ilha retornou ao normal aos poucos. Todos os envolvidos já cumpriram suas penas e muitos deles retornaram para viver em Faiti com as famílias daqueles que mataram. E eu achei isso o cúmulo do absurdo, os assassinos vivendo novamente na ilha como se nada tivesse acontecido. É muita audácia. A igreja onde os assassinatos ocorreram foi eventualmente reformada e um memorial foi construído no local dos incêndios. Mas a maioria das pessoas parece querer esquecer o que aconteceu e seguir em frente com suas vidas. Uma das fontes diz que esse memorial, ao que tudo indica, foi removido pelos moradores, provavelmente para evitar de lembrá-los da besteira que fizeram. Uma das sobreviventes disse posteriormente que seu esposo foi o responsável por levar a Sylvia e as 2 mulheres embora, e ele foi acompanhado dos habitantes mais devotos dessa Sylvia. Essa sobrevivente disse que quando o marido e os outros voltaram, pareciam ser outras pessoas. O comportamento era diferente, eram agressivos. Ela disse que o marido dela sempre foi um homem gentil, educado, trabalhador, mas que algo fez mudar completamente. Será que talvez os devotos, na verdade, eram os verdadeiros possuídos? Eis a questão. As pessoas que cometeram esses assassinatos não eram criminosos. É isso que torna essa história tão bizarra. Eram pessoas comuns que acreditavam estar fazendo a coisa certa porque colocaram isso na cabeça deles.
uma espécie de lavagem cerebral. É isso que acontece quando a fé se transforma em medo e a necessidade de pertencimento se sobrepõe à capacidade de pensar criticamente. E é esse exatamente o objetivo de toda e qualquer seita. A parte mais bizarra não é que isso tenha acontecido em 87 em uma ilha remota. É que é a mesma dinâmica, os mesmos padrões de pensamento de grupo, de extremismo religioso e pânico moral. Isso existe em todos os lugares, inclusive na internet. Então fiquem atentos aos sinais, cuidado com quem vocês seguem, seja influenciador, líder religioso, no trabalho, enfim. Prestem atenção aos sinais e caia fora antes que seja tarde. Aproveite para maratonar a playlist que está aparecendo aí na tela para você. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like e um comentário para ajudar no engajamento. Considere fazer parte do clube de membros para ter acesso a casos exclusivos. Muito obrigada por assistir e até o próximo Caso Sinistro.